colocar aqui, tá, gente? Mas vamos lá. Enquanto a Renata tenta conectar, nós vamos falar de um assunto que é muito interessante, que é essa questão de o que é a compulsão alimentar, né? A Renata falou muito bem que a compulsão alimentar é a gente procrastinar, a gente querer esconder algo, né? Mas a gente também entende que está muito ligado com procrastinar. É você adiar o que você quer. É adiar o seu futuro. Ah, eu vou começar segunda-feira. Começa hoje. Por que segunda-feira? Só porque vai ter o domingo? Porque você quer mais um dia para aproveitar. Então, se você quer começar algo, começa agora, né? A ausência de disciplina. As pessoas querem muito resultado, mas não têm uma disciplina em cima daquilo. Ah, eu vou fazer 10 horas. Aí passou 10 horas e ela não começa. Aí vai para 11 horas. O dia acabou, ela não fez. Ah, vou fazer amanhã. Isso também é um fator que te impede de evoluir e pensar no seu propósito, né? A falta de tempo. Todo mundo, ninguém tem tempo. A Renata falando, gente, que não conseguiu conectar. Então, eu vou terminar o assunto. Renata, eu vou terminar aqui, a gente vai gravar um vídeo e eu vou postar aqui pro pessoal, tá bom? Então, vamos lá. A falta de tempo. Ninguém tem tempo para nada, a não ser por aquilo que a pessoa quer. Se eu quero muito aquilo, eu arrumo tempo. Agora, eu querer é diferente de fazer. Todo mundo quer, mas e fazer? Quantas pessoas fazem? Gente, não adianta querer. Querer todo mundo quer. A gente só muda quando a gente faz. É difícil para um, é difícil para outro, é difícil para todo mundo. Não é difícil somente para você. É difícil para todas as pessoas. Só que a gente tem mania de achar que só para a gente é difícil. É difícil para a gente, sim. Mas está difícil para o outro também. Então, quando a gente enxerga que tem mais pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, a gente entende que a gente também não está sozinho, que nós somos sujeitos a erros, a acertos. O que não podemos deixar, gente, é ficar estacionado no mesmo lugar, querendo o resultado daquilo que a gente não busca. Isso é um problema. Por que eu estou falando isso tudo? Porque quando a gente está querendo buscar um resultado de alguma coisa, gente, a gente está em cima, a gente está focado em cima disso. E quando você está focada, suas energias estão focadas em cima disso, você não tem tempo para gerar tanta ansiedade. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Renata de novo. Isso, isso. Conectar. Deixa eu colocar o telefone aqui. Alguém tem alguma pergunta aí para Renata para fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Que eu vou anotar aqui e a gente vai gravar. Isso, a Renata está tentando conectar. É uma pena a internet não está deixando a gente fazer, mas vocês não precisam ficar preocupados que eu vou gravar com ela e a gente vai esclarecer tudo sobre essa questão da compulsão alimentar, que é um tema muito importante, né? Principalmente, igual a gente estava falando, principalmente nesse momento, né? Que a gente gera aquela aflição, sim, mas é um momento que a gente tem que estar firme, tem que estar pensando com pensamento positivo, tem que estar fazendo coisas que nos gerem resultados positivos, para que isso não deixe a gente mais aflita ainda, né? Como controlar a compulsão alimentar, Rayane? Então, a Renata estava falando justamente sobre isso, como controlar. A gente tem que aceitar, né, como a Renata falou, que a ansiedade ela existe. A compulsão alimentar, na verdade, como a Renata estava dizendo, é a gente tentar se sabotar atrás de alimento ou de algo para poder suprir um anseio ou uma aflição que a gente tem. Então, o que você não, a comida ela não é uma resposta, ela não te dá resposta. Quando a gente está buscando na comida, na verdade a gente quer esconder o que realmente a gente não está querendo
aceitar. Então, aceitar o problema, aceitar que você precisa de ajuda, aceitar que você precisa fazer, agir, isso é importante. Porque o momento que você se esconde atrás de alguma coisa, você está escondendo dos seus medos. Ter medo não é um problema. O problema é não aceitá-los. Quanto mais você se conhece, mais você lida com seus medos. E é importante também, como a Renata falou, a ansiedade é tão importante como também entender os nossos medos. Ninguém está livre de ter medo. Todos nós temos medos. Só que você tem que entender o que é seu medo. Vamos lá, Rose, eu sou viciada em granola. Como compulsivamente isso é ruim. Ô, Renata, eu não sou atrás de alimento ou de algo para poder suprir um anseio ou uma aflição que a gente tem. Então, a Renata está tentando conectar para o outro também. Então, quando a gente enxerga, é uma pena a internet não estar enxerga que tem mais pessoas que têm, não está deixando a gente fazer, mas vocês não vão, não por dia. De bom, a Renata está falando que a pessoa precisa se perceber, né? Ô, Renata, entra com a gente, já que você não conseguiu. As pessoas estão perguntando como controlar a compulsão alimentar, né? Como que controla a compulsão alimentar, Renata? Ela vai responder para a gente aqui. Gente, é um tema muito amplo, muito complexo, porque geram vários fatores. Por isso que eu chamei a Renata. Mas se não der certo hoje, a gente vai tentar de novo. A gente faz outra live, não tem problema. Mas a gente vai trazer esse tema muito forte agora, porque é um tema muito interessante. É um tema que como eu trabalho, né, mais de 10 anos com a área de educador, né? Trabalho, sou professora de educação física, então trabalho com treinamento, trabalho com saúde, com qualidade de vida. E deixa eu ver se ela respondeu. Tem uma pergunta aqui da Flávia. Tenho compulsão alimentar à noite. Essa é a hora que mais gosto de comer. Como controlar isso? Ô, Renata, como que você controla isso? Como controlar? É preciso criar hábitos saudáveis. A Renata aqui já está respondendo. Ser criativa, é preciso descobrir novas habilidades. Também aprender a ficar em tempo ocioso. Essa questão que a Renata falou é muito interessante. Quando a gente está com muita fome à noite, também tem a questão da disciplina, né, gente? De organização. Se você não come, eu vou começar meu dia comendo pouco. No final do dia, seu corpo vai sentir, opa, a conta deu errado aí. À noite ele vai querer comer mais. Então, começar o dia certo, com a alimentação correta, a chance de dar certo no final do dia é muito maior. Se você começa a culpar seu corpo e começa a se restringir muito da alimentação também, o seu corpo, no primeiro momento que ele tiver, ele vai querer comer, 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 né? E a Renata falando que a rotina é muito importante, ter disciplina. Nossa rotina, gente, no dia a dia, ela é muito importante. A gente sabe que nós não estamos, né? A maioria das pessoas, mesmo trabalhando, não está na mesma rotina dela. O que a gente tem que fazer, gente? Deixar a nossa rotina mais perto do que era. Se você acordava 6 horas, tenta acordar. Todo dia dá preguiça de acordar 6 horas, mas tenta acordar às vezes. Então, tenta acordar no mesmo horário que você acordava. Se você faz atividade física naquele horário, continua fazendo aquele horário. Se você trabalhava naquele horário e está em casa, procura algo para fazer, para aprender naquele horário, né? No tempo que eu estou em casa, gente, eu comecei a ter um cursinho de inglês, né? De graça no YouTube, e isso também ocupa a mente da gente e você acaba aprendendo mais. Então, a Renata está falando aqui, o cérebro pensa, o cérebro pensa e o corpo passa para a ação. Então, mesmo sem perceber, você pensa antes de comer. Então, então isso não é involuntário, é uma coisa involuntária, Renata. Você come, né? O cérebro pensa, ele pensa antes de comer. Então, você pensou para comer, né?
A gente não come só o impulso também, ele vem de um reflexo. Seria isso, Renata? Gente, muito legal, muito legal. Obrigada pro pessoal aí que está aí. Bom, mas tentar descobrir se é fome. A Renata falando, gente, que a pessoa tem que tentar descobrir se realmente ela está com fome, porque realmente isso acontece muito com a gente. Às vezes você não tem nada para fazer, você abre a geladeira. Um reflexo, né, Renata? Porque o que acontece? Às vezes a gente tem nada para fazer. Mas aí a geladeira está ali, olhou para a televisão, vou comer alguma coisinha. Às vezes você não está com fome, às vezes você toma água, então busque alternativas mais saudáveis também, né, gente? Isso também faz toda a diferença. Buscar alternativas saudáveis. Mas o nosso tempo, ele tem que ser ocupado, gente, numa rotina favorável que a gente sempre viveu, né? Daquele momento que a gente estava. Então, se você acorda cedo, é importante você acordar cedo. Se você treinava às 5 horas da tarde, é importante que você mantenha esse horário. Se o seu horário de trabalho não está sendo podendo ser cumprido agora, procure aprender coisas novas nesse horário. Procure fazer coisas criativas. Isso é muito importante também. Fazer coisas que seu corpo necessita, né? A rotina que você tinha, você tem que continuar. Isso também faz diferença. Mas agora a gente não está de férias. Nós não estamos de férias. Nosso momento de prazer ele é muito importante. É importante a gente ter um momento, mas é tão importante a gente trabalhar, é importante, porque nós somos muito produtivos. Né? Por que todo mundo agora, por que a ansiedade é um tema muito agora visado? A Renata falando, é importante tirar o pijama, se vestir para que o cérebro associe a sua rotina. Renata, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que tirar, começou o dia, coloca uma roupa normal que você usaria, faz a sua rotina ser muito favorável para o seu dia. Deixa eu ver aqui. Tem algum. Muito bom. Gente, então, se alguém tem mais uma pergunta, gente, alguma pergunta para fazer para a Renata? Ela não está podendo. Gente, a gente não conseguiu conectar, o pessoal está entrando com a Renata, mas ela está respondendo todas as perguntas, tudo que o pessoal está perguntando. Então, se você tiver alguma pergunta, pode perguntar, que ela vai responder aqui. O que você tiver dúvida, a gente vai tentar. O que a gente pode fazer para mudar essa compulsão alimentar? Agir. Gente, a gente não age. Mas como que age, Alexandra? O pessoal fala assim, mas é fácil falar agir. Não é fácil agir. Se você não sabe o porquê que você precisa fazer aquilo, você não faz. Lembra que eu falei? Eu falei no início dessa live, eu falei, a gente só coloca foco naquilo que a gente quer. Mas se você entende a importância que é cuidar de você, do seu corpo, da sua saúde, a importância que isso tem para o seu futuro, você começa a colocar isso e dar valor a isso. Então você começa a parar de adiar. Você começa a parar de deixar para amanhã. Você começa a parar de falar que não tem tempo. Então, entender qual que é o valor que meu corpo tem para mim. Eu não estou falando de estética, gente. Eu estou falando de algo muito maior. Estética é o resultado dos benefícios que você deu para o seu corpo. Ele vai te responder isso, ele vai te dar isso. Isso é o mínimo que ele pode te retribuir. Mas entender o valor, qual o valor que eu tenho, o que isso afeta diretamente para mim, cuidar do meu corpo. O que isso gera para a sua autoestima, para a sua autoimagem, para o seu reflexo, para você olhar no espelho e se gostar de verdade. Eu não estou falando para você tirar uma foto e postar. A gente não está falando disso. A gente está falando de algo muito maior, de se cuidar pensando primeiramente na pessoa mais importante disso tudo, que é você. Você é a pessoa mais importante disso tudo. Mas se você não coloca isso como prioridade, os seus valores, a sua saúde, do seu trabalho, do seu futuro, depende da sua saúde. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ser produtiva ou produtivo.
Então, tudo que a gente busca para o nosso corpo é reflexo do nosso futuro. Se eu tenho uma autoestima boa, eu vou refletir isso nas pessoas. A Renata pedindo para de novo, eu vou tentar ela de novo aqui. Se você cuida da sua mente, do seu corpo e da sua não vai ter problema para trabalhar. Você vai ser uma pessoa muito mais produtiva. Os seus resultados vão ser muito mais rápidos, tanto financeiramente como até fisicamente. Então, quando a gente está conectada com a gente, com nossos resultados pessoal, com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, com o nosso reflexo do que a gente quer apresentar para a gente mesmo, a gente passa isso para as pessoas, você não precisa falar. Então, cuidar de você primeiro é prioridade. Você tem que se dar prioridade. Mas se você se esconde atrás de coisas pequenas e fica focado nisso, você acaba culpando o seu corpo por uma coisa que ele não tem culpa. Aí você começa a consumir muito mais do que deveria, né? Consumir coisas que não precisaria comer e às vezes sem, né, sem fome nenhuma. É igual a Renata falou, você tem que identificar se você está realmente com fome. Isso é importante, né? Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a live e vou tentar conectar com a Renata. Se eu não conseguir conectar com ela, a gente vai fazer, nós duas, a gente vai fazer um vídeo, eu vou gravar e vou jogar aqui para vocês. Então, eu vou desligar, vou encerrar. E se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim aqui no direct, que eu vou passar para ela, para poder tentar tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, agradeço muito. Beijo. Desculpem, porque a gente não esperava essa internet cair agora, né? A gente planejou tudo bonitinho para vocês, mas eu tenho certeza que, mesmo assim, eu acho que foi muito produtivo até aqui. E a gente vai tentar reconectar, tá bom? Beijos, muito obrigada. Se cuidem.